Olá! Vamos juntos mergulhar num dos encontros mais poderosos do Evangelho de Marcos. É uma história que, olha, tem muito a nos dizer sobre fé, sobre cura e sobre a nossa própria natureza humana. Essa passagem, apesar de curtinha, é de uma densidade incrível. Ela nos apresenta um drama completo, sabe? A gente vê a miséria humana no seu estado mais profundo, a compaixão divina que simplesmente quebra todas as barreiras e, por fim, a graça que transforma tudo. Então, para a gente entender de verdade o que está acontecendo aqui, vamos fazer essa jornada passo a passo, sempre com a luz da sabedoria da tradição da igreja para nos guiar. Para começar, vamos tentar nos colocar no lugar daquele leproso. A situação dele era desesperadora, e não era só por causa de uma doença física, não. Tinha algo muito, mas muito mais profundo em jogo. Naquela época, gente, ter lepra era mais do que uma doença. Era basicamente uma sentença de morte social. Significava um exílio completo, uma separação da família, dos amigos, da comunidade e, o pior de tudo, de Deus. Era como um sinal visível de uma ferida espiritual muito profunda. E é aqui que Santo Agostinho nos dá uma chave de leitura. Olha só que fascinante. Ele conecta a lepra física à nossa própria condição espiritual. Porque, no fundo, todos nós temos as nossas manchas na alma, né? Desejos terrenos, apegos que nos impedem de ver a Deus com clareza. A purificação do leproso, então, vira um símbolo da nossa própria jornada de conversão. E aí, no meio desse desespero todo, o que o leproso faz? Ele reza. E as palavras dele, como a gente vai ver agora, formam um modelo de oração que é, nossa, simplesmente perfeito. Olha só o equilíbrio perfeito na oração do leproso. De um lado, uma humildade total. Se quiseres, ele não exige nada, não impõe a vontade dele. Mas do outro lado, uma fé que não vacila. Podes purificar-me. Ele não tem a menor dúvida do poder de Jesus. Essa mistura de submissão e confiança é o coração da verdadeira oração. E Santo Agostinho, mais uma vez, parece que ilumina isso pra gente. Às vezes, a gente chega num ponto em que sente que não tem mais nada para oferecer, sabe? E nesse momento, a única coisa que nos resta é a nossa vontade. A vontade de se entregar a Deus. E é exatamente isso que ele pede. A igreja primitiva sacou isso na hora. A fé não é a fonte do poder, mas ela é o canal que permite que o poder de Deus flua na nossa vida. É como abrir uma janela para deixar a luz do sol entrar, entende? A resposta de Jesus para essa fé tão humilde é uau! É imediata, é poderosa e é profundamente reveladora. A resposta de Jesus é como uma sinfonia em 3 atos. Primeiro, a emoção, a compaixão. Jesus não é um curandeiro frio, distante, ele sente a dor do leproso. Segundo, a ação, o toque, um gesto radical que quebra todas as barreiras sociais e religiosas da época. E terceiro, a palavra. Quero ser purificado. Uma palavra soberana com o poder de recriar a realidade. E aqui está um ponto crucial, talvez o pulo do gato da história. O toque de Jesus não é só um meio para a cura física, ele é a própria cura. Ao tocar o intocável, Jesus devolve a dignidade daquele homem, o reintegra à comunidade. Tudo isso antes mesmo da lepra sumir da pele dele. Mas aí, depois desse milagre incrível, acontece uma coisa que a gente não espera. Jesus dá umas instruções bem surpreendentes. A atitude de Jesus aqui é fascinante. Ele não vem para demolir o que era antigo, mas para completar, para dar o sentido pleno. Pensa num arquiteto que, em vez de derrubar um prédio antigo, o restaura e o expande, revelando a verdadeira beleza e o propósito da construção. É isso que Jesus faz. Ele respeita a lei de Moisés, mas eleva tudo a um novo patamar. E esse jeito de agir, de respeitar a tradição enquanto introduz a novidade da graça, não é um caso isolado, sabe? A gente vê isso em toda a história da salvação. E isso nos leva a pensar, como é que nós, hoje, podemos viver essa mesma tensão criativa entre o antigo e o novo na nossa própria fé? Para fechar, a gente chega no clímax da história. O que acontece quando essa experiência avassaladora da graça encontra uma ordem para ficar em silêncio? Pensa um pouco. Quando acontece uma coisa muito boa na nossa vida, a gente consegue guardar segredo? É difícil, né? A alegria tem essa tendência natural de transbordar. Foi exatamente isso que aconteceu com o homem curado. A graça que ele recebeu era tão grande, tão avassaladora, que o silêncio se tornou impossível. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar bem a diferença entre 2 modelos de evangelização. De um lado, a gente tem o testemunho espontâneo,
do homem curado. É um testemunho que nasce da experiência pessoal, é meio caótico, mas é super autêntico. Do outro, temos a missão dos apóstolos, que é ordenada, estratégica, guiada pelo Espírito Santo. Os dois são importantes e necessários para a igreja. No fim das contas, o que a gente percebe é que o evangelho se espalha assim, de duas maneiras: como um fogo que se alastra de pessoa para pessoa pelo testemunho pessoal e como um rio que flui pelos canais da igreja através da missão ordenada. E ambos são movidos pela mesma força imparável, o amor de Deus. Então, o que essa história toda nos ensina, afinal? Quais são as lições que a gente pode levar para a nossa vida? Primeiro, que a jornada da fé começa quando a gente reconhece que precisa de purificação. Segundo, que é preciso se aproximar de Deus com fé humilde, submissa. Terceiro, que a resposta de Deus é sempre uma compaixão que toca e restaura. E por último, que uma experiência verdadeira da graça simplesmente transborda num testemunho que não dá para segurar. E isso nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta para levar conosco. Se o encontro com a graça é algo que não se pode conter, o que será que às vezes silencia o nosso testemunho? O que retém a alegria que vem dos nossos próprios encontros com a graça?